Olá, vamos para a nossa aula de português hoje, 18/6, quinta-feira, aula de português, tá bom? Nós vamos agora para a unidade 6, aprofundando os fatos, ok? Nós temos um texto longo aqui, um pouquinho longo para ler. A professora vai ler para vocês, só que depois vocês têm que ler novamente, tá bom? Ler para depois responder as perguntinhas da página 27 do jogo rápido. Então, vamos lá? Má notícia para o ambiente. Assim como a notícia, a reportagem relata fatos reais. No entanto, esse relato é o resultado de pesquisas, de seleções e de interpretações, de análise, de explicações de dados. Então, nós vamos falar agora sobre a reportagem, tá bom? A reportagem é um texto que relata fatos reais, resultado de pesquisas. Então, quando a gente fala assim, o repórter foi fazer uma reportagem, né? Ele vai o quê? Relatar fatos reais, mas para ele contar e relatar esses fatos, ele tem que o quê? Pesquisar, selecionar e interpretar todos os dados que ele tem, tá bom? A reportagem que você vai ler a seguir chama a atenção para a necessidade de se encontrar uma solução para um problema ambiental. Leia o título da reportagem e tente antecipar o assunto do texto. Mar de plástico, né? Tudo dá para entender que realmente é uma reportagem sobre o meio ambiente, sobre o mar. Vamos ver então? A notícia de que a grande mancha de lixo do Pacífico, né, Oceano Pacífico, já ocupa uma área 16 vezes maior do que se estimava, aumenta a urgência de uma solução para o problema dos resíduos plásticos, os principais poluidores dos mares, ok? A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão em praticamente todos os produtos tecnológicos que caracterizam a civilização atual. O que quer dizer isso? Que o plástico está presente nas nossas vidas, né? Muita coisa que nós utilizamos é feita de plástico. A lista é infindável, quase não tem fim. Como computadores, celulares, televisores e até gêneros e assentos até containers e assentos de privada, afora produtos descartáveis como talheres, pratos, canudos, garrafas, boias, cordas, embalagens, cotonetes e redes de pesca. Olha quanta coisa é feita com plástico. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e versátil. Mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental que contamina todo tipo de ambiente na Terra. Ao mesmo tempo que ele é necessário, ele também prejudica, né? Apenas nos oceanos estima-se que sejam despejadas 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano. É muita coisa, não é? Muita coisa. Aqui vocês têm uma foto na página 25, olha lá, ó. Foca capturada em rede de pesca, um dos principais itens dos resíduos plásticos, no atol de Curê, na região do Havaí. Tá? Então, os pescadores lançaram a rede, né, e capturaram uma foca. Esse volume se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Essa ilha de entulhos está crescendo mais rapidamente que se previa. Então, estão sendo jogados muitos plásticos, né? Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Scientific Reports, constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados em uma área de 1.006 quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas, e quase 2,5 vezes o território da França. Olha só.
O estudo também concluiu que a mancha ocupa hoje uma área 16 vezes maior do que se estimava. Essa mancha que eles falam é a mancha do descarte de plástico no mar, né? De acordo com o oceanógrafo, hoje estou ruim de leitura. De acordo com o oceanógrafo Laurent Lebreton, da Fundação Holandesa de Ocean Cleanup, que desenvolve tecnologias para extrair a poluição plástica dos oceanos e realizou a pesquisa, a situação está cada dia pior. Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico que ocupa a grande mancha de lixo no Pacífico, no Oceano Pacífico, declarou durante a divulgação da pesquisa. Segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à região após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão. Aqui vocês têm uma foto da montanha de lixo plástico em uma ilha das Maldivas, no Oceano Índico. Aqui o texto, essa reportagem é do Oceano Pacífico, de outros países, mas isso não quer dizer que no nosso país também exista, né, um grande descarte de plásticos. A pesquisa do Ocean Cleanup é considerada uma das maiores realizadas até hoje para avaliar a extensão da grande mancha de lixo do Pacífico. Para fazer o trabalho, os pesquisadores contaram com o apoio de 30 navios, várias aeronaves e imagens tridimensionais obtidas do alto e na superfície. Além disso, 1.200.000 de amostras foram coletadas. Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de fabricação legível. Verificou-se que havia plástico de 1977, 7 itens da década de 1980, 17 da década de 1990 e 24 da década de 2000 e 1 de 2010. Então vocês percebam como essa quantidade de plásticos é antiga, não é de hoje, vem se acumulando há vários anos, não é? Fragmentos. A análise também revelou que os pedaços pequenos que medem menos de meio metro de centímetro compõem a maior parte de 1.800.000.000 de peças que flutuam na mancha, embora respondam por apenas 8% da massa suspensa no mar. Em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse número chega a 5.025.000.000, com um peso total de cerca de 290.000 toneladas. As redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. Então, é muito plástico no mar, muito plástico, né? E isso já vem há muito tempo, tá bom? Então, para que fosse realizada essa reportagem, imagine, né, como os profissionais precisaram pesquisar, interpretar e verificar tudo que eles iriam escrever sobre o tema mar de plástico, tá bom? Conectando com geografia, no dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 8,9 na escala Richter atingiu a costa do Japão. Foi o maior terremoto do país e o 7º da história. Esse evento natural provocou um tsunami, causando mortes e destruição, tá? Então, depois desse terremoto também, houve muito descarte de lixo de plástico no mar, de acordo com esse tsunami, tá bom? E o que é magnitude, né? Magnitude é uma força, é uma grandeza, é uma intensidade, tá bom? Ficou curioso? Não são apenas terremotos que causam tsunamis. Erupções vulcânicas e até mesmo deslizamento no fundo do oceano podem causar ondas enormes que se propagam por grandes distâncias. Vejam como essas ondas são formadas. E aqui vocês têm o acesso lá do YouTube, o link do YouTube, que vocês podem pesquisar sobre os tsunamis, tá bom? Vamos agora para a página 27. A professora vai lembrar novamente, para vocês responderem as perguntas do jogo rápido, façam a leitura 1 ou 2 vezes se for necessário. O texto é longo, então tem que ler e entender o que vocês estão lendo, tá bom?
Vamos lá? Jogo rápido. Releia a reportagem e assinale as alternativas corretas a respeito da grande mancha de lixo do Pacífico. Essa ilha de Entulhos está localizada entre a costa leste dos Estados Unidos e o Havaí? Costa leste. Essa ilha de Entulhos está localizada na costa oeste do Havaí? Segundo uma pesquisa recente, ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados? O único responsável pela grande mancha de lixo do Pacífico é o Japão, que sofreu um terremoto e um tsunami em 2011. Será que é só o Japão? A área que ocupa é maior que o estado do Amazonas e quase 2,5 vezes o território da França. Em todos os oceanos do planeta, estima-se que o peso total dos entulhos chegar a 290 mil toneladas. Então, para vocês saberem quais alternativas estão corretas de acordo com o texto, quem não lembrar, leia o texto novamente, que todas essas informações estão lá, tá bom? Atividade 2. Qual dos elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto Mar de Plástico? Tem título? Tem subtítulo? Tem intertítulo? Sim, né? Tem os três, olha lá. O título, não é? Mar de Plástico. Depois, subtítulo. E tem o intertítulo, que é fragmentos, tá bom? O intertítulo é o que está escrito abaixo do Mar de Plástico, antes da imagem. É o intertítulo. Aliás, é o subtítulo. Subtítulo é o que está escrito aonde? Embaixo do Mar de Plástico. É a explicação, né? E o intertítulo é aonde está escrito fragmentos. Então, na verdade, os três elementos aparecem no texto. Complete as frases a seguir com as perguntas apresentadas no lead ou no intertítulo. O que, quem, onde, quando, como, por quê. A pesquisa foi realizada pelo oceanógrafo Laurent Lebreton, da Fundação Holandesa The Ocean Cleanup. Qual é a pergunta aqui? Quem, não é? Está dizendo quem foi o responsável pela pesquisa. Então, o que vocês têm que colocar aqui? Quem e ponto de interrogação. Apenas nos oceanos são despejados 8 milhões de toneladas de plásticos a cada ano. Qual é a pergunta que cabe aqui? Por quê? Né? Por que separado e ponto de interrogação. A grande mancha de lixo do Pacífico ocupa uma área 16 vezes maior do que se estimava. O quê? Né? O que ocupa? Né? A mancha de lixo. Então, qual que perguntinha aqui? O quê? Ponto de interrogação. O volume de plástico despejado nos oceanos se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada grande mancha de lixo do Pacífico. Como, né? É uma pergunta como. Como que esse volume de plástico é despejado nos oceanos? Então, qual a pergunta que cabe aqui? Como? A ilha de Entulhos está localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Onde? Está dizendo onde que essa ilha está localizada. Então, qual é a pergunta que cabe aqui? Onde? Após pesquisa recente publicada na revista científica Scientific Reports. Quando? Né? Aqui a perguntinha quando. Então, ficou quem, por quê, o que, como, onde e quando. Tá bom? Então, essa é a aula de português de hoje. Leiam o texto novamente, como eu já falei, e respondam as perguntinhas 1, 2 e 3. Essa é a aula de português. Tudo bem, então? Então, até sexta-feira. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.